Som. Teste, som. Teste, som, som. 1, 2. Aguardando os alunos entrarem na sala. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos aguardar aí até 7h05 para o pessoal entrar aí na sala virtual, beleza? Ai, isso. Foi? Foi. Bom dia. Bom dia. Professor, Oi? esse seu questionário que o senhor acabou de mandar é Sim. para responder até que horas mesmo? A aula vai acabar às 7h40, então responde até às 8h. Eu já tava agoniada aqui respondendo. Não, não, responde agora não, porque tem que assistir a aula primeiro, senão você vai errar. E lembrando Não, que até que uma questão é bem óbvia, a segunda. não Cara, sei. a Não minha posso cara afirmar. muito inchada. Eu tô morrendo de sono. Mas assim, eu vou até mostrar para vocês que tem muita gente que tá errando as questões que eu tô passando no formulário, entendeu? E vale Então, ponto, tá, gente? Então, eu vou até mostrar para vocês aqui como que tá a situação. Antes de só passou iniciar Como a é que mal vai aula. até agora. funcionar? Oi? Como é que vai funcionar as pontuações desse bimestre? A cada aula tem um questionário que vale ponto, entendeu? Então, procurem Aí acertar daí as vai ser. questões, tirem dúvidas na aula para não errar as questões que serão apresentadas depois da aula. Esse é o meu modelo, né? Então, cada professor vai avaliar vocês a cada aula. Então, eu faço o seguinte, eu avalio pelo questionário que envio depois da aula, entenderam? Vocês estão vendo aí minha tela? Não. Ainda não? Ah, foi. Apareceu aí? Tá. Eu vou mostrar para vocês aí a pontuação de Pareceu, vocês. mas tipo, tá muito zoada a imagem, não tô conseguindo ver nada. Tá, Nada, nada, nada. eu vou aumentar aqui ainda. Peraí, vou dar o zoom para vocês. Vai sujar aqui, vai ter o barato. Consegue acompanhar aqui a minha tela? Ou tá muito pequeno? Tá. Como fala? Tipo de chocado, não dá pra enxergar o que tá escrito direito. E agora, melhorou? Não. Não. Tá, eu vou voltar aqui então. Vamos lá mais uma vez. E agora, ficou melhor? Não. Não? Ah, então deixa.
Eu vou mostrar para vocês a pontuação de vocês. Tem muitas pessoas tirando 0, tá? Errando todas as questões. Em literatura, por exemplo, ó, acho que duas pessoas acertaram todas as questões, né? Aí teve nota 7, nota 6, nota 3 e 5 pessoas tiraram 0 na literatura. Então, Eita, atenção quanto a isso, tá? Vale 1 ponto cada formulário, professor, beleza? Oi? você pode falar quantas questões? Tipo, se eu passou 4, você pode falar aqui quem acertou qual e quem errou qual, tá? Então, é o seguinte, vai ficar formulário aí aberto para aqueles que não responderam ainda, que não assistiram a aula até sexta-feira. Então, eu não posso passar o gabarito agora por causa disso, mas quando for sábado, vai primeiro de vocês o gabarito, tá? O gabarito, a nota, a questão que você acertou, a questão que você errou, vai completo isso aí, tudo bem? É só aguardar sábado, beleza? Bom, gente, vamos iniciar a aula, tá? Então, vamos aqui para a gramática, né? As relações entre as palavras. Estão acompanhando aí o slide aí? Dá para enxergar ou tá desfocado ainda? Tá um Dá pouco pra ver. desfocado. Mas dá Mas pra dá pra enxergar. Dá para bem entender? pouco. Eu não sei como tá desfocado, tá normal aqui para mim. Para todo mundo tá desfocado ou é somente para alguns? Acho que deve ser essa internet. Será? Eu não tô, é real, não tô enxergando, não. Dá para ler aqui, ó, eixo paradigmático? Agora eu sei o que significa, o que é a palavra. Agora melhorou a imagem, melhorou. Agora melhorou. Oi? Tá. Sim. Beleza. Aham. Então, vamos iniciar aqui a aula. Então, nosso tópico de hoje, né, dessa aula é sobre as relações entre as palavras. Então, quando nós vamos formular uma oração, né, um período, uma frase, nós fazemos escolhas na nossa mente, no nosso cérebro, para poder fazer uma sequência lógica de palavras. Por exemplo, uma criança que tem lá 1, 2 anos de idade, ela consegue falar uma oração, né? Logicamente tem os erros dela, né? Ela fala, mamãe, quero comer. Elas falam isso. Então, ela consegue fazer uma escolha entre mãe, pai, irmão, vovó, né? O querer, né? E o comer, beber, outra coisa, beleza? Então, o que acontece? Quando eu faço essas escolhas de palavras, mamãe, papai, titio, eu tenho uma relação paradigmática. O eixo paradigmático, observem que ele é na vertical. Então, dessa forma, eu faço escolha de palavras, né, para poder formar minha sentença. Quando eu falo a minha sentença, a minha oração, o meu período, aí agora eu tenho o meu eixo sintagmático. O meu eixo sintagmático, ele corresponde a sujeito, a verbo, a objeto, entendeu? Então, o paradigmático é a escolha de palavras que eu tenho na minha mente para me formular uma oração, e o sintagmático é essa oração pronta. Deu para entender aí, pessoal? Deu para entender? O senhor pode me dar um exemplo do paragmático, é? Ou Paradigmático. paradigmático? Me Vou dá mostrar aqui, ó. só um exemplo. Não sei se dá para vocês lerem. Por exemplo, aqui. O eixo paradigmático, como eu falei para vocês, ele fica na vertical. Essa imagem está um pouco desfocada mesmo, tá? Então, o eixo paradigmático, ele fica aqui, ó, na vertical, beleza? Olha só. E o sintagmático, logicamente, que fica na horizontal. Agora é o seguinte, quando eu vou formular uma oração, eu tenho diversas palavras que eu posso escolher. Por exemplo, eu formulei essa aqui, ó. Este é Ah, sim! um belo carro. Então, essa aqui é o meu eixo sintagmático, é a minha oração pronta. Mas, para mim chegar nessa oração, dentro do meu cérebro, isso é coisa muito rápida, eu consigo imaginar. Bom, eu falo este, eu falo aquele, eu falo ele, qual é que eu falo? Então, eu faço essas escolhas e vou falando, beleza? Bom, eu estou no presente, então eu falo o verbo era, eu falo foi, eu falo será no futuro, ou eu falo é.
Então, essas escolhas é que é o eixo paradigmático, tá? Aí, será que é o teu, é o nosso? Qual o pronome que eu vou utilizar, beleza? Qual que vai ser o adjetivo que eu vou utilizar para essa oração? Ótimo, belo, melhor, único. E qual o substantivo que eu vou utilizar? Este é um belo que carro? É um belo casaco? É um belo amor? É um belo amigo? Então, essas escolhas de palavras que eu tenho antes de formar minha oração pertencem ao eixo paradigmático. E quando eu falo a minha oração por completo, aí eu tenho o meu eixo sintagmático, eu tenho um sintagma. Deu para entender? Foi? Sim. Deu para entender, né? Tá, tem um outro exemplo aqui na frente. Aqui tá melhor a imagem para vocês. A mesma coisa, observem que eu tenho aqui uma oração. O homem viu o alho. Outra oração, o guri cuspiu a pedra. E outra oração aqui, o menino comeu a bala. Então, aqui eu tenho o quê? Minha relação de sintagma, tá? A minha oração pronta. Mas no meu paradigma, na minha mente, eu verifico que eu falo a palavra homem. Então, isso é um processo muito rápido. Quando eu falo homem, eu já sei que homem é substantivo masculino. Então, eu utilizo o, eu não utilizo o a, beleza? O verbo ver. Aí eu quero falar do passado, eu utilizo o viu, não o verá no futuro. Aí eu quero falar que o homem viu alho, beleza? Só que alho também é masculino, então por isso eu utilizo o artigo masculino, tudo bem? Então essas escolhas entre artigo, entre qual substantivo que eu vou usar, entre o meu tempo verbal, conjugar o meu verbo, vamos lá, concordar meu verbo com sujeito, no plural, no singular, entendeu? Então todo esse processo é um paradigma, é uma relação paradigmática que acontece em milésimos de segundo na nossa cabeça, para que nós possamos fazer uma oração que tenha sentido, beleza? Aqui, como ele observou que pedra era feminino, ele colocou um artigo feminino. Bala, feminino, artigo feminino, beleza? Então, é essa forma. Deu para entender a relação entre paradigma e sintagma, gente? Deu para entender? Eu acho. Ainda tem dúvidas ainda? Não, vou falar o que eu entendi. O que eu entendi é o quê? As relações sintagma, eu acho que se pronuncia, é quando a gente já tem uma frase formada. E a paradigma é quando a gente ainda vai pensar nessa frase, vai processar essa frase. Mais ou menos assim. Quando você falou agora, é quando a gente vai processar. Você falou essa oração, entendeu? Então, é quando a gente vai processar. Só que antes de tu falar isso, lá na tua cabeça, tu escolheu um verbo. Será que é um verbo Paradigma. um verbo era ou verbo será? Esse quando, eu utilizo quando ou logo adiante, assim como, entendeu? Então, a relação paradigmática, as relações de paradigma acontece dentro do teu cérebro. Tu não fala, tu não escreve isso, beleza? Agora, a relação de sintagma é aquilo que você fala ou aquilo que você escreve. Entenderam? Eu entendi. Então, lógico, para me escrever uma dissertação, por exemplo, uma redação, eu vou escolher palavras na minha cabeça. Eu vou escolher, bom, eu utilizo ele, utilizo o substantivo, o que eu utilizo aqui nessa minha redação? Então, quando você escolhe uma palavra, você está fazendo uma relação de paradigma, beleza? A partir que você escreve a oração, você fez uma relação de sintagma. Tudo bem? Sim, entendi agora. Beleza, vamos lá. Agora vamos falar de concordância. A concordância também ela vai existir nessa relação de paradigma e sintagma. Então, quando eu vou escrever uma oração, eu tenho que ter noção sobre a concordância, né? E existem dois tipos de concordância. Nós temos a verbal e nós temos a nominal. O que acontece? O que é uma concordância verbal? É quando a relação entre o núcleo do meu sujeito e o verbo. Entendeu? O que acontece aqui? Por exemplo, eu tenho o aluno diz a verdade. Então, eu escolhi uma oração, eu escolhi palavras, eu poderia falar a aluna, o professor, o médico, e assim por diante, mas eu escolhi a palavra aluno, o substantivo aluno,
que é masculino, e coloquei um artigo também masculino aqui antes dele, beleza? Então, aqui eu tenho o meu sujeito. O aluno é o meu sujeito, beleza? E diz a verdade, eu tenho aqui o meu predicado, porque eu tenho aqui o meu verbo, tá? O que acontece? O que é uma concordância verbal? Dentro da nossa mente, nós temos que saber que quando eu tenho o aluno, eu tenho um sujeito simples, né? O núcleo do meu sujeito aqui, ó, ele está no singular, no masculino. Então, quer dizer que o meu verbo, ele tem que estar também no singular. Então, quando eu for escrever essa oração ou quando eu for falar essa oração, eu vou falar o aluno diz. O aluno diz. Não o aluno dizem, porque dizem está no plural, só que o meu sujeito está no singular. Então, o que acontece? Concordância verbal é quando o núcleo do meu sujeito concorda com o meu verbo, beleza? Se eu tivesse um sujeito aqui, ó, os alunos, eu nunca poderia falar os alunos diz, porque nesse caso, o meu verbo está no singular e o meu sujeito estaria no plural. Então, eu tenho que fazer a concordância. Isso acontece onde? Na mente da gente. Nós temos que estar ciente que quando eu tenho sujeito no plural, o meu verbo tem que estar no plural, beleza? O nome disso é concordância verbal. Observem aqui, ó. Eles agora no plural. Dizem, o verbo está no plural. Dizem o quê? A verdade. Beleza? Então, aqui, ó, entre o sujeito e o verbo, há uma relação de concordância verbal. Entenderam aí, pessoal? Tudo certo? Sim. Sim? Tá. Agora também há a concordância nominal. O que é isso? É quando eu tenho um substantivo, né, chamado de nome, né, relação entre nome, substantivo é o nome, e esse nome também ele tem que concordar com o seu adjetivo e assim por diante. Observe o seguinte, eu tenho aqui, ó, nessa oração, o aluno aplicado aprende. Cadê o verbo? Ah, tá aqui, professor, o verbo. Beleza. Então, aqui eu tenho o meu predicado. Tudo bem? Uma palavra só, um verbo só. Então, aqui é o meu predicado. E tudo isso aqui é o meu sujeito, o aluno aplicado. Aí eu tenho que verificar, e agora, quem é o núcleo do meu sujeito? Qual que é a palavra mais importante do meu sujeito? Nesse caso, eu tenho aluno, né? Aluno aprende, faz muito sentido. Então, aluno aqui é o meu núcleo do meu sujeito. A partir dele, do meu núcleo, eu vou fazer as minhas concordâncias nominais. Beleza, se meu aluno aqui é masculino e está no singular, então esse artigo tem que estar no masculino e no singular. Então, aqui há uma relação de concordância nominal, beleza? Aplicado. Bom, se eu quero usar a palavra aplicado, eu tenho que concordar aplicado com o meu aluno. Como o aluno está no masculino e no singular, então eu utilizo aplicado e não aplicados ou não aplicadas, beleza? Isso aqui é concordância nominal. Observe agora, quando eu tenho no feminino, olha só, aluna no feminino, então eu coloquei aqui o meu artigo no feminino e coloquei também aqui esse meu adjetivo no feminino para poder concordar com o núcleo aqui, tá, gente? O núcleo do meu sujeito, que nesse caso aqui é a aluna. Deu para entender, gente, até aqui? Sim. A diferença entre concordância verbal e nominal, deu para entender todo mundo? Sim. Deu para entender aí, Gabriel Elvas? Deu. Beleza. Continuando. Vamos lá. Concordância também tem alguns casos que tem uma especificidade. Por exemplo, o verbo ser. O que é o verbo ser? Vamos conjugar o verbo ser. É quando eu falo no presente. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então, muitas pessoas confundem o verbo ser é aquele verbo é lá, tá? Só que o verbo ele está conjugado, tá? Na terceira pessoa. Mas o verbo ser está no infinitivo. O que acontece? Quando eu falo sobre horas, o verbo ser indicando horas. Então, esse verbo, olha só, ele concorda com o numeral. Quando eu falo, são 3 horas da tarde. Como 3 é plural, então esse são aqui, ele passa para o plural, beleza? O verbo ser fica no plural. Então, quando eu falo, é 1 hora da tarde, como eu tenho uma no singular, o meu verbo fica é no singular.
A partir de 2, 3, 4 e aí por diante, eu tenho são. São 2 horas, são 3 horas, são 20 horas, são 24 horas. Beleza? Apenas quando eu tenho 1 hora, nesse caso, eu tenho o verbo no singular. Beleza? Vamos lá. Indicação de datas. Quando a palavra dia antecede o numeral, que é a relação de número, nesse caso o verbo permanece no singular. Vamos lá. Hoje é dia 10. Observem que como eu tenho aqui dia, olha só, dia, o verbo ele vai ter que acordar com dia, né? O dia. Então, o verbo fica no singular. Então, hoje é dia 10 de janeiro, hoje é 20, hoje é 1º de janeiro, não interessa. O verbo fica no singular, porque a palavra dia faz essa concordância aqui, tá, gente? Então, como eu tenho dia no singular, o verbo ficará no singular. Quando eu não tenho a palavra dia, eu tenho diretamente aqui, ó, o numeral. Então, hoje são 10, porque 10 é mais que 1. Se é mais que 1, eu tenho plural, beleza? Então, o verbo são, ele vai concordar, ele vai para o plural para concordar com esse numeral 10. Tudo bem? Mais uma aqui, ó. Entendi esse último. Deu para entender, pessoal? O último não. Esse aqui Você não? explicou agora. Sim. Tá, vamos lá. Aqui é uma diferença. Por quê? Nesse caso aqui eu tenho o verbo é. Aí aqui eu tenho que um substantivo, tá vendo aqui? Sim. E um numeral. O meu verbo, ele concorda, nesse caso aqui, com o meu substantivo que está após ele. Observe que dia está no singular e dias está no plural. Como o dia está no singular, o meu verbo fica no singular. Então, hoje é dia 1º. Hoje é dia 2, 3. Não interessa que dia é hoje. Quando eu tenho a palavra dia após o verbo esse verbo sempre ficará no singular. Beleza? Agora, aqui embaixo, não. Como eu não tenho mais uma palavra dia, um substantivo, e tenho apenas numeral, e meu numeral aqui é 10. Quando eu tenho o numeral 1, por exemplo, hoje é 1º de janeiro. Então, ficaria porque primeiro é singular. Agora, hoje são 2 de janeiro, porque 2 é plural, 2 é mais que 1. Então, dia 2 até o dia 30, eu uso o verbo são no plural. Beleza? Entendi. Deu para entender? Então, só revisando. O verbo vai concordar com esse substantivo aqui, dia, tá? Por isso ele fica no singular. E quando não tem um substantivo aqui entre meu verbo e o meu numeral, eu concordo com o meu numeral. Somente o numeral número 1, né? Que ele vai ser singular. Diferente do número 1, eu vou ter todos no plural. Beleza? Expressões que indicam quantidade, preço, valor, medida, como é muito, é pouco, é mais de e é tanto, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. Quando eu pergunto, R$ 50 é muito? Por quê? Muito é um advérbio, tá, gente? Então, advérbio, ele é uma classe invariável, ele não varia. Então, por isso, esse meu verbo não tem variação. Eu não posso falar, ei, me fala uma coisa aí, R$ 50 são muito dinheiro? São muito, não tem condições. Porque o muito ele é um advérbio, beleza? Então, quando eu vou falar sobre é muito ou é pouco, eu sempre vou utilizar esse verbo tá, no singular. Eu nunca utilizarei ele no plural, tá? Como são. Vai entender aqui? Sim. É até estranho falar, né? Ei, R$ 2 são muito? Não, pô, R$ 2 é muito, na verdade. Então, aqui nós já temos na nossa cabeça que o são, ele não vai se enquadrar nessa relação aqui, beleza? De sintagma. Vamos lá, o próximo. Pronome pessoal com função de sujeito ou de predicativo. O que acontece? O verbo concorda com o pronome. Observem aqui, eu sou a responsável pela exposição. Qual é o meu verbo? O verbo ser, né? Aqui está no passado, né? Eu sou, né? Passado não, desculpa, no presente. Então, eu sou. Eu sou, observe, olha aqui, ó, eu sou. Então, o sou concorda com o meu pronome. Como eu tenho um pronome aqui como sujeito, o pronome aqui, ó, ele é o meu sujeito, tá? Então, eu concordo com o meu sujeito. Observem que eu sou, tu és.
beleza? Ele é, nós somos. Então, o verbo vai concordar com o meu sujeito, que é o normal, ele vai fazer a sua concordância, tá? Ele vai fazer a sua flexão. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Beleza? Isso aqui é o normal, como sempre acontece. Tudo bem? Sim? Sim. Beleza, então vamos lá. Concordância também. Agora, no verbo haver, gente, ele vai ter sempre uma questão que você tem que decorar isso aí, tá? Então, para decorar, eu coloquei aqui a palavra fera. O que é fera? Quer dizer que quando o verbo haver, que é aquele houve, né? Ele tiver sentido de fera, ele vai ser invariável. O que é isso, professor? Fera é quando o verbo haver está no sentido de fazer, existir, realizar e acontecer, beleza? Então, aqui eu tenho, ó, F-E-R-A, fera, beleza? Vamos lá. Quando eu falo, ó, há meses que não o vejo. Então, se eu puder trocar por faz meses que não o vejo, esse a, ele é invariável, ele não vai para o plural, beleza? Não existe o verbo haver no plural quando tem sentido de fazer, existir, realizar ou acontecer. Observe, há muitas pessoas no Brasil. Existem muitas pessoas no Brasil. Então, mais uma vez, não posso falar que amo muitas pessoas. Não posso botar isso aqui no plural, beleza? Ou então aqui, ó, houve muitos eventos. O houve, o verbo haver, ele pode conjugar o seguinte, ele pode ir para o passado, presente e futuro, beleza? Como então haverá muitos eventos, houve muitos eventos, então há muitos eventos. O que ele não pode ir é para o plural, beleza? Observem aqui, ó, houve muitos eventos, eu posso trocar por realizaram-se muitos eventos. Então, esse houve aqui, ele não vai para o plural de forma alguma. Olha aqui, ó, houve casos de Covid ou aconteceram casos de Covid. Então, nesse caso aqui, o verbo haver, mais uma vez, ele é invariável, ele nunca vai para o plural. Ele pode ir para o futuro, ficar no presente ou ir para o passado, mas plural, ele não faz plural. Deu para entender até aqui? Sim? Sim. Beleza. Vamos agora aos casos de regência. Ó, regência é relação sintática que se estabelece entre um termo regente, nesse caso, né, ou subordinante, que exige um outro, e o termo regido ou subordinado, que é o termo regido pelo primeiro. O que acontece? A regência, nesse caso, ou tem a concordância. A concordância é quando eu tenho um grau ali de igualdade. Eu tenho que, por exemplo, pessoas, o verbo são mais, beleza? Então, eu concordo, esses são com pessoas, é uma questão de igualdade, tudo bem? Então, isso é concordância, quando duas pessoas concordam, quando o verbo concorda com o sujeito, então eles têm ali igualdade, beleza? Regência não, regência é quando alguém impõe alguma coisa. Então, observe que a regência também pode ser verbal ou nominal. Quando que é uma regência verbal? É quando o meu verbo, ele impõe a presença de um objeto, de um complemento. Por exemplo, quando eu falo que os pobres necessitam, eu tenho o verbo necessitar, beleza? Aí eu chego para a Ágara e falo, Ágara, os pobres necessitam. Aí fica a Ágara perguntar, professor, necessitam de quê? Quer dizer que o verbo necessitar, ele rege, ele impõe, ele impera, ele precisa de quê? De um objeto indireto. Então, nesse caso, o necessitar é um verbo, né? Ele é o regente, e esse de ajuda aqui é o meu termo regido, é o meu termo subordinado, beleza? Observem aqui também que essa regência pode ser nominal. É quando eu tenho um substantivo que ele não tem o sentido completo, que ele precisa de um complemento para poder fechar aquela ideia. Olha só, os pobres têm, tem aqui é o meu verbo, tá? Necessidade. De que, professor? Ah, sim, de ajuda. Então, de ajuda é o que? É o meu complemento desse meu substantivo, desse meu nome. Então, é chamado de complemento nominal. Então, esse meu substantivo aqui, necessidade, ele é o meu substantivo regente, tá? Ele é regente. E como ele é um substantivo e não um verbo, então, nesse caso, eu tenho uma relação de complemento nominal. Resumindo,
Vamos lá. Regência é quando o meu verbo ou substantivo exige um complemento para poder ter um sentido. Quando eu falo, por exemplo, e Nicole, eu assisti. A Nicole assistiu o quê? Ah, tá, beleza? Ou então assistiu a quê? Eu assisti a novela. Então o verbo assistir, ele precisa desse complemento. Ele exige um complemento. Quando eu falo, por exemplo, que Gabriel Elvas, eu preciso. Aí o Gabriel Elvas, precisa de quê, professor? Preciso de ajuda. Então, o verbo também, se precisar, vai precisar de um complemento. Isso aí é regência. Deu para entender, pessoal, até aqui? Sim. Sim? Celeste, entendeu? Uhum. Beleza. Vamos lá. Falando agora sobre transitividade. O que acontece? Acontece que quando esse meu verbo, né, ou esse meu substantivo, eles precisam desse complemento, que eu falei para vocês, eles podem ser o quê? Intransitivos, eles podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos ou bitransitivos, beleza? O que é isso? Vamos lá. Observe aqui que eu tenho, e os desafios não param por aí. Eu tenho o meu verbo, e aqui eu tenho o meu sujeito, tá? Olha só, o meu sujeito. Por que não? Não faz parte do meu sujeito, porque não é um advérbio. E o próprio nome advérbio, o ad é que vem junto, e o vérbio é do verbo. Então, advérbio acompanha o verbo, beleza? Modifica o verbo. Então, aqui eu tenho, e os desafios é o meu sujeito, beleza? E o desafio não param por aí. Observe que o verbo parar, ele é um verbo que é intransitivo. Por quê? Esse por aí também é um advérbio de lugar, tá? Aqui eu tenho um advérbio de negação, vou botar aqui um N, de negação, e aqui eu tenho um advérbio de lugar, beleza? Então, advérbio não complementa verbo, né? Ele só modifica. O que complementa um verbo? É um objeto direto, o objeto indireto, né? Ou objeto direto ou indireto, né? Tudo bem. Por isso, esse meu verbo aqui é intransitivo, porque aqui eu não encontrei nenhum objeto direto nem indireto, beleza? Lembrando que os verbos intransitivos, eles são aqueles verbos que indicam acontecimentos, algo que acontece, beleza? Ah, professor, por que o verbo que indica fenômeno da natureza, ele é um verbo intransitivo? Porque acontece. Acontece, trovejar acontece, então são verbos que indicam acontecimentos. Quando eu tenho verbos que indicam ações, então nesse caso eu tenho verbo transitivos, pode ser direto ou indireto. Beleza? Observem aqui, ó. A capital futurista, meu sujeito, completa é o meu verbo, completa. Quando eu falo Celeste, a capital futurista completa. Aí, completa o quê, professor? 55 anos. É o meu complemento, beleza? Porque quem completa, completa algo. Então, esse algo é o meu objeto direto. Então, aqui eu tenho o meu VTD, meu verbo transitivo direto, tá? E aqui ao lado eu tenho o meu objeto direto. Também acontece dessa seguinte forma aqui, ó. Inicialmente, advérbio, né? De modo. Tudo que termina em mente, pessoal, anotem aí, é advérbio, tá? Infelizmente, inicialmente, subitamente, são advérbios, tá? O plano piloto, eu tenho aqui o meu sujeito, beleza? Receberia o quê? Receberia o quê? Até 500 mil habitantes. Então, aqui eu tenho o meu objeto direto, mais uma vez. Porque quem recebe, recebe algo. O plano piloto receberia o quê? 500 mil habitantes. Então, aqui eu tenho meu objeto direto. E aqui também eu tenho, olha só, a jornalista gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Posso falar, por exemplo, para Nicole. Nicole, a jornalista gosta. Gosta de quê, professor? Bom, gosta de Brasília. Então, nesse caso, observem que há aqui, ó, uma preposição, tá? Uma preposição de, o que indica aqui um objeto indireto. Toda vez que o meu objeto tiver uma preposição de, em, com, a, para, por, perante, sob e assim por diante, eu vou ter um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Beleza? Mais uma aqui, ó. A cidade, meu sujeito, presta, eu tenho o meu verbo, presta o quê? Ela presta serviços. Então, a minha resposta do o quê
é chamado de objeto direto. Mas quem presta, presta algo ou alguma coisa a alguém. Então, nesse caso, a minha cidade presta algo, que é serviços, a alguém. Quem é esse alguém? Aos seus moradores. Então, aqui eu tenho a minha relação de objeto indireto, porque eu inicio com esse A, tá? E esse A aqui é chamado de quê, gente? De preposição. Preposições que vocês devem decorar. Já botei no quadro na sala para vocês lá uma vez, eu vou botar de novo. Que é o de, né? O E de em, o C de com e o A de A mesmo, né? Então, aqui eu tenho deca, beleza? São as preposições que mais ocorrem na sintaxe da língua portuguesa. Deca, tá? De, em, com e A. Então, anotem isso aí, beleza? Vamos lá. Agora aqui eu tenho também a questão do meu substantivo. Os seres têm necessidade de quê? De água. Então, esse meu elemento aqui que completa o meu substantivo, observe que não é o verbo, né? O verbo está aqui. Vamos lá, mais uma vez. Os seres vivos têm o quê? Tem necessidade. Então, necessidade aqui ele é o meu objeto direto, tá? Por quê? Tem o quê? Aqui eu tenho meu verbo, né? Meu VTD. Tem o quê? Necessidade. Só que necessidade ainda precisa de um complemento, que vai ser de água. Nesse caso, como eu complemento um substantivo, eu complemento um nome, eu tenho um complemento nominal. Outro exemplo, a água é, olha aqui meu verbo, o verbo é, aqui eu tenho o meu sujeito. A água é o quê? É fundamental. Então, fundamental é o meu adjetivo, tá? É o meu adjetivo, que é chamado de predicativo de sujeito, beleza? Por quê? Porque é uma qualidade de quem? Do meu sujeito, que é a água, beleza? Então, a minha relação de verbo já foi fechada. Só que quando eu falo, por exemplo, para alguém que, ei, pessoal, a água é fundamental. Fundamental para quê? Para a vida. Então, como eu tenho o complemento aqui do meu adjetivo, que é um nome, não é um verbo, tudo que complementar um nome vai ser complemento nominal, beleza? A não ser quando tem um verbo. Se eu completo um verbo, aí eu vou ter um objeto direto ou um objeto indireto. Tudo bem? Vamos lá. Há nascentes perto da cidade. O que acontece? Aqui eu tenho o meu verbo, né? Há, que é verbo na função de existir. Então, ele não vai para o plural, né? Então, há o quê? Há nascente, beleza? Perto. Perto é um advérbio. Perto de onde, professor? Olha só, perto da cidade. Então, aqui também tem o complemento nominal. Entendeu aí, pessoal? Entendi. Outra coisa, se eu, por exemplo, estornar só R$ 1.000, aí eu vou poder, vou poder. Eu não entendi a pergunta. Pode repetir? Outra coisa, sabe se, por exemplo, estornar só R$ 1.000, Fala mais alto, por favor. eu vou poder, depois que eu for sacar os outros 1.000, vai de novo pro cartão de crédito, né? Até eu completar tudo que eu coloquei. É isso? Eu não entendi a pergunta, sério. Depois tu vai no meu privado no WhatsApp e faz a pergunta no áudio, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi? Tá, vamos continuar, gente. Eu tenho só 1 minuto de reunião que eu vou encerrar aqui, tá? Depois a gente conversa. Quem falou comigo aí, me procura no privado no WhatsApp que a gente conversa por lá, tá? Porque eu tenho um tempinho aqui de 1 minuto só para terminar a aula. E também, pessoal, aos referentes. Referente é quando eu me refiro a algo no texto. Eu tenho a minha oração, eu vou utilizar ali um pronome que eu vou me referir a algo dentro da minha oração, dentro do meu período, dentro do meu texto, beleza? Os referentes, eles podem ser anafóricos ou catafóricos. Resumindo, anafórico é quando eu tenho o meu texto, iniciei meu texto, introdução, desenvolvi, concluir. Lá no meu desenvolvimento, eu posso usar um elemento anafórico, beleza? Que eu vou retomar algo que eu já falei. Por exemplo, observe aqui, minha mãe pediu para eu comprar arroz. Isso é que atrapalha a minha vida. Isso que eu ia comprar arroz. Então, é um elemento que anafórico, tá? Porque eu retomo algo do texto, beleza? Uma relação anafórica. Então, geralmente, eu vou utilizar anafórico, meus elementos, meus pronomes com 2 S, como esse, essa, isso, desse, dessa, assim por diante.
A minha referência catafórica é quando eu vou falar sobre algo que eu ainda vou apresentar. Por exemplo, este ano comprarei um carro. Então, este com T refere a algo que eu ainda vou fazer, tudo bem? Então, esses referentes, eles têm relação com o quê? Com meus pronomes, tá? Olha só, relativos. Então, o que eu posso utilizar como pronome relativo que vai me remeter a pessoas ou coisas. O quem, somente pessoas. O